Gostaríamos de chamar à mesa também o vereador Geraldo Júnior, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento do Plano Diretor ILOUS da Câmara Municipal de Salvador. Gostaríamos de chamar à mesa também a doutora Tânia Scofield, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira e coordenadora técnica do Plano Salvador 500. E, finalmente, chamar também o Dr. Silvio Pinheiro, secretário municipal de Urbanismo e coordenador geral do Plano Salvador 500. Gostaríamos de informar a audiência que esta audiência tem um intérprete de Libras que ficará à disposição das pessoas. E queremos também convidar Carlos Vicente da Silva, da Secretaria de Infraestrutura e Defesa Civil de Salvador, representando membro do Conselho Municipal de Salvador, representando o Conselho. Vamos dar início a esta audiência, passando a palavra ao Dr. Silvio Pinheiro. Bom dia a todos. Queria pedir aí, produção, se pudesse desligar essa luz aqui, tem uma luz em cima do rosto da gente. Acho que se puder desligar, eu agradeço. Primeiro, agradecer a presença de todos. Um dia que não iniciou do modo mais fácil, com chuva, com paralisação no início, mas que já começa a se desenvolver de modo normal. Agradecer a presença do vereador Geraldo Júnior, presidente da Comissão Especial de Acompanhamento de Salvador 500, representando aqui o presidente Paulo Câmara. Agradecer também a presença do meu amigo vereador Palhinha, também membro da comissão essa que vem acompanhando todo o processo, já inclusive trazendo contribuições efetivas ao trabalho. Bom dia, Tânia, agradecer aí a parceria, o trabalho que vem desenvolvendo na Fundação e no projeto Salvador 500. Carlos Vicente, representando aqui o Conselho Municipal, informando inclusive que nós, na segunda-feira, retomamos os trabalhos do Conselho. Tivemos a reunião durante toda a tarde, onde aprovamos o regimento do Conselho, aprovamos também todo o cronograma do ano até dezembro de 2015, fazendo com que o Conselho possa participar de modo ativo durante todo esse processo de discussão da cidade. E agradecer a presença de vocês, dando início à segunda audiência pública do Salvador 500, PDDU e ILOUS. Informando a todos que cumprimos o rito previsto na lei, com a publicação do edital nos prazos legais, demos a ampla divulgação exigida também pelo Estatuto das Cidades e temos então condições de iniciar os trabalhos. Queria pedir que colocasse a pauta no dia de hoje, iniciando pela leitura da ata da primeira audiência realizada no dia 1º de agosto de 2014. Gostaria de pedir, acho que Dora que vai fazer a leitura. Informar ainda que Dora será a facilitadora dos trabalhos, Fagner ficará responsável pela Secretaria de todos os trabalhos. Registrar aqui também a presença do vereador Cláudio Novo, já agradecendo aqui por participar mais uma vez dos nossos trabalhos. Paula também será relatora, está ali trabalhando, da FIP, que vem acompanhando o processo com a gente, consultoria contratada para nos auxiliar nesse processo. Registrar também a presença dos demais colaboradores da Prefeitura envolvidos no projeto. Por favor. O Conselho está representado
Olha, se tiver algum membro, nós não identificamos nenhum membro do Conselho das entidades. Nós não estamos descumprindo o regimento, nós estamos aplicando o regimento. Não, primeiro ponto, nós vamos seguir. Desculpe, seu nome é? Certo. Nós vamos iniciar o trabalho com a leitura da ata de audiência da primeira audiência. Nós tivemos hoje paralisação de ônibus. Existem hoje atos nacionais que estão acontecendo em todos os movimentos. Por que não tem movimento social aqui hoje? Inclusive ninguém representando. Olha, essa audiência, Thaís. Todos no ato, se organizando para o ato que vai acontecer mais logo. Tudo bem. Não faz sentido fazer uma audiência pública sem representação minimamente de movimentos sociais urbanos. Como é que você discute questões de Salvador sem representação de movimentos sociais urbanos? Eu queria colocar isso aqui, eu não sei o que os demais acham, mas eu não vejo pertinência e legitimidade de uma audiência pública que não tem representação da sociedade. Thaís, considerando as suas colocações, recebo suas sugestões, mas nós cumprimos o rito. Essa audiência pública foi convocada com prazo suficiente. Existem pessoas que também estão participando e nós vamos dar seguimento aos trabalhos. Gostaria de pedir à Dora que lesse a ata da primeira audiência pública. Olha, a ata é um documento público onde retrata o ocorrido na última reunião. Nós vamos fazer a leitura da ata, e essa ata, ela reflete o que aconteceu. Se vocês tiverem, depois da leitura dela, se vocês tiverem alguma contribuição, agora, antes da leitura, a gente prefere, o rito do trabalho será primeiro a leitura, depois eventuais contribuições. Podemos prosseguir? Produção, por favor, disponibilizar um microfone para que... Então vamos fazer assim, gente. Aquele mesmo processo da audiência anterior. Eu faço a leitura, vocês anotam aí as observações, e aí depois as pessoas vão se inscrevendo e vão dizendo o que é que sugere, o que é que não está condizente, ok? É porque a ata não tem parágrafo, né? É um documento único. Então, eu acho que é mais fácil a gente ler toda e vocês depois fazem as observações, tá? Ao primeiro dia do mês de agosto de 2014, realizou-se no Lounge Norte da Arena Fonte Nova a primeira audiência pública do Plano Salvador 500. A audiência foi aberta pelo prefeito municipal, senhor Antônio Carlos Peixoto de Magalhães Neto, que se comprometeu com a instalação imediata do Conselho Municipal de Salvador e posse dos seus membros e entregar à população o Plano Diretor PDDU no primeiro semestre de 2015 e o Plano Salvador 500 no segundo semestre do mesmo ano. Compareceram também a esta audiência pública vereadores da cidade de Salvador, a procuradora do Ministério Público, doutora Hortência Pinho, e representantes de movimentos sociais e de entidades da sociedade civil organizada, doravante denominados vereadores, representantes do MP e representantes de movimentos sociais e de entidades da sociedade civil organizada, respectivamente. Em seguida à abertura da audiência pelo prefeito de Salvador, foram iniciados os trabalhos sob a coordenação do superintendente da SUCOM, Silvio Pinheiro, e da presidente da Fundação Mário Léo Ferreira, a senhora Tânia Scofield, respectivamente coordenador-geral e coordenadora técnica do Plano Salvador 500, doravante denominados representantes da PMS. Seguindo a programação, a facilitadora da audiência, Maria Auxiliadora Lubão, doravante denominada facilitadora, procedeu à leitura do regimento das audiências, que suscitou várias intervenções e sugestões de alteração, as quais ficaram de ser avaliadas para posterior incorporação conforme a pertinência. Estas englobaram a sugestão de inserir o Conselho da Cidade no regimento, atribuindo-lhe papel de membro da mesa e de coordenação das audiências públicas, de imediata formalização do Conselho da Cidade para que o processo de audiências públicas estivesse alinhado com a legislação sobre o assunto,
de abordar os temas em discussão em linguagem mais acessível e menos codificada tecnicamente, evitando-se jargões técnicos e privilegiando-se a clareza e a objetividade das comunicações para promover o entendimento pela audiência formada por pessoas com formação técnica e sem essa formação de todos os assuntos discutidos, de assegurar mecanismos para que as pessoas possam acompanhar o processo de encaminhamento e de apreciação de suas sugestões, de cumprir o Decreto Federal 5296/2004, que estabelece atendimento prioritário aos deficientes auditivos, com a presença do intérprete de Libras, de não negligenciar as questões de acessibilidade nos momentos de escolha dos locais das audiências, para assegurar mais ampla acessibilidade aos locais de audiência, de maior clareza na definição das articulações entre o Plano Salvador 500, o PDDU e a LOUS, traduzida não apenas nos discursos, mas também no cronograma dos trabalhos a serem realizados pelas equipes técnicas e no plano de comunicação e de mobilização apresentado, de mais tempo para uma melhor apreciação do plano de mobilização e de participação apresentado. Quanto ao acompanhamento das contribuições, os representantes da PMS esclareceram o papel do site dedicado ao projeto, que além de permitir esse acompanhamento, viabilizará a publicação de todos os documentos, informações e materiais produzidos pela equipe técnica do Plano Salvador 500, assim como nas audiências públicas, materiais esses disponibilizados, inclusive, para download e para comentários. Em razão dos destaques, o tempo previsto para leitura e aprovação do regimento prolongou-se muito além do previsto, ficando a nova versão do regimento para ser apresentada na próxima audiência. Na apresentação da metodologia de elaboração e do plano de mobilização e participação social pela representante da PMS, afloraram muitas dúvidas, sobretudo em relação às articulações entre o Plano Salvador 500, o PDDU e a LOUS, e críticas sobre a linguagem altamente técnica utilizada, conforme já registrado. Nessa etapa de discussão, as principais sugestões apresentadas pela audiência, formada por representantes de movimentos sociais e por moradores da cidade em geral, foram a utilização de maquete da cidade, a fim de que as comunidades percebam melhor o seu bairro, a realização de um número maior de audiências para os bairros periféricos, a discussão em linguagem mais acessível dos temas de políticas públicas e que houvesse uma clara explicação da relação entre o Plano Salvador 500, o PDDU e a LOUS. Os representantes da PMS concordaram com a necessidade de realizar outro evento para esclarecer melhor os planos e suas articulações, assim como em rever a divisão territorial das oficinas. A representante do Ministério Público elogiou o plano de mobilização e disse que, como jurista, está mais preocupada e preparada para contribuir efetivamente com o PDDU e a LOUS. Ressaltou que não encontrou um termo de referência sobre o PDDU e retomou a falta de clareza sobre a conexão entre o Plano Salvador 500 e o PDDU. Registrou ainda que percebeu na audiência pública um esforço em colher contribuições, mas que não podia classificar esse esforço como expressão de um sistema efetivo de gestão participativa montado para a formulação do Plano Salvador 500, do PDDU e da LOUS. Chamou atenção especial para a necessidade de que as contribuições colhidas nas audiências e seus reflexos sobre o PDDU e a LOUS retornassem às comunidades e fossem incorporadas à minuta da lei do PDDU. Quanto ao termo de referência, os representantes da PMS informaram que não foi concluído, pois aguardava-se as deliberações da audiência pública, mas que uma minuta ainda incompleta havia sido encaminhada ao Ministério Público. Quanto ao plano de mobilização, os mesmos representantes esclareceram que a ideia foi trazê-lo para discutir conjuntamente a fim de detectar falhas e furos e que a proposta das oficinas é levantar informações sobre como cada um vê Salvador e que o retorno será feito nas audiências, tendo como modelo inspirador a metodologia da Política Estadual de Habitação de Interesse Social. Ressaltaram que todas as propostas apresentadas, sobretudo aquelas referentes à mobilização, tinham sido trazidas para serem discutidas e enriquecidas, mas que não se podia perder de perspectiva que havia condicionantes de tempo e de orçamento e ainda aquelas associadas à judicialização em curso do processo de formulação do PDDU, que podiam colocar limites à incorporação dessas novas propostas. Ressaltaram ainda que as orientações contidas no Estatuto da Cidade sobre a ampla participação social, fóruns, audiências, oficinas, estavam sendo rigorosamente respeitadas. Quanto à problemática de articulação entre o Plano Salvador 500 e o PDDU e a LOUS, os representantes da PMS esclareceram que o propósito adotado pela equipe, que elaborou o plano de mobilização e participação e o termo de referência, era assegurar condições de se pensar o desenvolvimento urbano em longo prazo, ouvindo um conjunto amplo e diversificado de moradores da cidade e de suas representações empresariais, trabalhistas e de bairros.
Com essa visão de futuro da cidade, a realização do PDDU ficaria mais ajustada aos desejos, expectativas e necessidades dos moradores da cidade em relação à sua vida e ao trabalho, servindo como alicerce para a construção de uma cidade menos desigual. Essa é uma forma de integrar desenvolvimento econômico e desenvolvimento urbano, evitando-se que o desenvolvimento urbano seja uma mera resposta a injunções econômicas ditadas exclusivamente por forças de mercado, não planejadas, não desejadas e não pactuadas coletivamente. No momento desse esclarecimento, foi apresentada a equipe do Plano Salvador 500. O imperativo temporal destacado por representantes da PMS foi questionado por representantes dos movimentos sociais, alertando-se para a necessidade de se ouvir as crianças no trabalho do Plano Salvador 500, ouvir o que elas querem para Salvador no futuro, já que daqui a 35 anos elas serão adultas. A proposta foi aclamada pelos presentes e os representantes da PMS consideraram-na acatada por unanimidade. Comprometeram-se a realizar trabalhos com as crianças nas escolas públicas e privadas em continuidade a práticas já sistematizadas e efetivadas pela SUCOM. Outras sugestões encaminhadas pelos representantes dos movimentos sociais foram verificar a possibilidade de incorporar o processo do Plano Salvador 500, a ferramenta denominada Mapa de Porto Alegre, a importância do PDDU e da LOUS caminharem juntos. O evento e a coordenação foram elogiados, ressaltando que, se forem obedecidos os tratos firmados na audiência, a disputa entre os segmentos será justa, pois terá regras claras. Finalizando os trabalhos da audiência pública, os representantes da PMS fizeram os seguintes registros: que a PMS não enxerga a oportunidade de elaboração de novos PDDU e LOUS como um processo de vencidos e vencedores, enxergando-a como uma oportunidade de construção pactuada, onde todos os atores são importantes e compõem a cidade. Que a PMS decidiu realizar fóruns para esclarecimento sobre o entrosamento do PDDU e do Plano Salvador 500, que se empenharia na instalação tempestiva do Conselho da cidade. Por fim, os representantes da PMS agradeceram a todos, avaliando o resultado da audiência como positivo, dando por encerrada a audiência. A presente ata foi lavrada e será lida e aprovada na audiência subsequente. Gente, os microfones ali, pessoal. Secretário. Só um minutinho, deixa eu pegar o microfone. Oi, bom dia a todos aqui da plenária, secretária coordenadora, demais membros da mesa. Antes de mais nada, eu quero concordar com o que foi falado aqui pela cidadã Thaís. Eu acho que nós não temos representatividade suficiente hoje aqui para fazer essa audiência. Eu louvo a intenção da prefeitura em fazer uma audiência pública, mas a gente precisa pensar que uma audiência pública que está tratando de uma cidade contando uma população grande, não tem nem 50 pessoas. A gente contou aqui, não tem nem 50 pessoas. Então, eu estou pedindo mais uma vez à mesa que reconsidere essa audiência, não porque o tema dela não seja importante, não tirando a boa vontade da prefeitura em fazer essa discussão pública, mas exatamente por essa boa vontade é que eu penso que a gente deve adiar esta audiência para termos a presença de mais pessoas da sociedade e que elas possam, de fato, contribuir, como a prefeitura realmente espera, né, para que façamos um bom trabalho e participem. Eu até pergunto se da plenária as pessoas concordam ou se a mesa pode perguntar. Em que pese a sua solicitação e as razões expendidas, nós mantemos a reunião, esse assunto está vencido e nós vamos dar continuidade. Vamos passar aí a manifestação sobre os termos da ata. Bom, antes de chegar na ata, para além do que já foi falado aqui por duas pessoas, na verdade 2 pessoas já se ausentaram, 2 que eu contei já se ausentaram da plenária por conta dessa questão, né, da falta de mobilidade em Salvador, num dia super importante como hoje, né? As pessoas não conseguiram chegar aqui, a gente chegou cedo, a equipe também da prefeitura conseguiu chegar cedo. Felizmente temos o privilégio, né, de ter carro, mas a maioria da população de Salvador não tem carro e conta sim com o transporte público dessa cidade. Então, que infelizmente tinha uma paralisação prevista das 4 às 8 da manhã. A gente entende a vontade de vocês, a gente entende que essa audiência ela foi adiada até as 10 horas da manhã, a gente começou um pouco tarde, mas é importante a gente pontuar isso, porque o fato é que a gente não tem representação aqui hoje da sociedade, né? Os movimentos sociais eles não estão presentes, eles não
pode ter sido não apenas, né, pela questão da paralisação. A gente insiste que a Prefeitura deve fazer uma divulgação maior e mais efetiva dessas audiências. A gente tem, antes dos pontos da ata, a gente tem alguns pontos de questão de ordem, assim, no sentido de alterar a pauta da reunião, dessa audiência, porque a gente gostaria de uma resposta da mesa mais uma vez nesse sentido. Eu reitero que essa decisão já foi tomada. A gente solicita que essa decisão seja tomada pela plenária também, porque a mesa não é o único... Olha, eu acho que nós temos que ter o respeito pelas pessoas que se dirigiram aqui, que se empenharam para estar presentes. Nós temos conhecimento de outros eventos feitos, inclusive pela sociedade civil, que também teve público que não foi o maior. Nós nos empenhamos para fazer com que as coisas aconteçam da forma mais correta, mas essa decisão, inclusive, pode ser tomada pela mesa, não é uma decisão que compete ao plenário, certo? Essa não tem a abertura dos trabalhos e encerramento dos trabalhos pode ser tomada pela mesa, e essa matéria já foi vencida. Vocês têm contribuições. A gente tem alguns documentos a entregar, né, para vocês. Podem ser recebidos. A Secretaria está à disposição para receber. Pronto, ótimo. A gente mandou ontem, né, à tarde, não sei se vocês conseguiram olhar, eu falei um pouco com Dora no início dos trabalhos. A gente só vai fazer uma questão de ordem, entregar esses documentos, a gente vai se retirar, porque a gente considera que isso aqui não é audiência pública, a gente não acredita que esse espaço tem legitimidade para ter considerações e deliberações que são pertinentes e são de interesse da população de Salvador, que não está aqui. Né? A gente está vendo que o plenário está vazio, esvaziado, e a gente considera que a gente não tem aqui representação social. Apenas para não deixar de pontuar em público e no microfone e em registro. Para além da leitura da ata proposta, eu gostaria que, se vocês pudessem colocar, por favor, a pauta dessa audiência. Foi divulgado, né? Ponto 1, abertura. Ponto 2, leitura da ata da primeira audiência, realizada em 1º de agosto de 2004. A gente considera que esse ponto não deve estar como leitura, e sim discussão e submissão para aprovação da ata, porque a gente fez um estudo dela e a gente considerou que alguns pontos tratados na primeira audiência não estão contemplados no texto publicado pela Prefeitura. Eu tentei aqui acompanhar a leitura de Dora e eu me perdi um momento, então eu não tenho certeza que a ata que foi lida é exatamente a publicada. Eu gostaria primeiro dessa resposta. No terceiro ponto de pauta, a apresentação do texto final do regimento interno, a gente também não considera... É uma questão de ordem, doutor Silvio. É uma questão de ordem e é uma sugestão, e a gente precisa de uma resposta, porque estamos aqui empenhados no mesmo... Nós estamos discutindo a gente ainda tem uma discussão da pauta, que é uma discussão prévia, e a gente gostaria de terminar nossas considerações. O regimento interno não pode ser considerado, o texto publicado por vocês não pode ser considerado como texto final. Ele deve ser sim, entendido como minuta, porque a gente vai aprovar aqui, iria aprovar, né, se essa audiência fosse a cabo, realmente. Fora isso, a gente sugere que a cada ponto de pauta, isso está na nossa proposta de regimento, seja aberto o debate, ou seja, nas próximas audiências a gente considera isso, a gente trouxe um regimento que traz também essas contribuições. Além disso, a gente sente falta de um agendamento da Prefeitura sobre os esclarecimentos prometidos, né, dos produtos do Plano Salvador 500, que são o PDD, o LOUS e o Plano Estratégico. A gente não viu uma abertura da Prefeitura nesse sentido. Fora isso, a gente tem como ponto de pauta o cronograma de trabalho e, entretanto, ele não foi publicado previamente. Vocês publicaram, sim, todos os documentos referentes a todos esses pontos de pauta,
com exceção do cronograma de trabalho, que é uma ferramenta essencial ao controle social. Enfim, em relação à ata, a gente já fez as considerações. Em relação ao regimento, a gente também entregou. A gente vai oficiar isso a vocês, mas a gente se retira nesse momento, porque... Muito obrigada. Eu quero também só informar que esses documentos que nós fizemos para colaborar, é importante que isso seja dito, que é para colaborar, que esses documentos eles foram enviados para o e-mail do Plano Salvador 500, para que os senhores possam verificar e absorver ou não as contribuições. E quero também sinalizar que algumas contribuições que foram feitas na audiência anterior foram acatadas pela Quero registrar que quase a totalidade das contribuições trazidas. Mas parte delas não foram justificadas. Então, assim, desculpe, eu estou falando porque... Então, assim... Gostaria de voltar tem que voltar para a pauta. É isso, então a gente agradece e está se retirando, porque a gente não acredita que seja uma audiência com 50 pessoas para representar uma cidade da magnitude de Salvador. Acho que Salvador merece mais do que isso. Esse é o livre-arbítrio, direito de ir e vir. Vamos dar seguimento à leitura à votação da ata. Henrique, por favor. A palavra. Eu gostaria de endossar o que foi dito agora. Eu sou do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, concordo que a Prefeitura tem a melhor das intenções ao programar uma audiência pública e fator superveniente veio a prejudicar o andamento da audiência. Porém, em questão, concordo, venho também endossar a questão de ordem levantada pelo Participa Salvador. Eu, em determinado momento, até cheguei a questionar o trabalho do Participa Salvador e posso atestar que tudo que o Participa Salvador estava anexando aí foi discutido por um quórum representativo da sociedade com FABs, associações de moradores de diversos bairros. Foi discutido todo o conteúdo do que elas estão anexando aí, certo? Foi altamente representativo de todos os setores da sociedade, certo? Então, o que ela está colocando sobre leitura da ata, não leitura da ata, e sim leitura para deliberação e aprovação da ata, perfeito, exatamente, a colocação de uma audiência tem que ser essa, e apresentação do texto final. Ninguém apresenta um texto final, apresenta um texto para que se finalize dentro de uma audiência que pretende ser uma audiência pública. Então, vale a pena, eu vou, em nome do Conselho de Arquitetura, certo? Me reservar, estou do lado da Prefeitura no que diz respeito a fazer um plano diretor participativo. Estamos totalmente empenhados em colaborar com isso. Estamos discutindo em conjunto as entidades dos arquitetos, Instituto de Arquitetos, Conselho de Arquitetura, Sindicato dos Arquitetos da Bahia, e a gente eu vou assumir o ônus, se houver, de ter adotado essa atitude. Peço desculpas por ter que fazer isso, mas infelizmente eu acho que deve-se considerar o fator superveniente lá dentro. Henrique, com relação à pauta, essa pauta, o regimento que está sendo apresentado hoje, ele reflete todo o conteúdo debatido na última audiência. Ele incorpora quase que a totalidade das sugestões vindas tanto do Ministério Público quanto das pessoas que contribuíram com aquele trabalho. Com relação à leitura da ata, eu quero, inclusive, solicitar que seja incluído nela que todo o conteúdo digital, inclusive o vida, o bruto, produzido naquela oportunidade, ele fique expressamente declarado na ata que ele integra aquela realização, ou seja, eu quero que fique consignado em ata que todo o material produzido por vídeo e áudio
ele considere-se integrado à ata da Assembleia, ou seja, com isso, tudo que foi discutido, debatido e registrado, ele passa a incorporar o documento oficial, que é a primeira ata. Com isso, eventuais discussões no que tange ao conteúdo da ata, ele fica superado. Com relação à manutenção da audiência, eu quero registrar aqui a presença de diversas entidades. Eu vejo aqui o CAL representado por você, o Sinduscom e o ADEME, Câmara de Vereadores, o próprio Participa Salvador, que como eles mesmos se intitulam, representam uma série de entidades. Vejo aqui também um assessor técnico do Ministério Público do Estado da Bahia, o arquiteto Cal, que também representa, nesse caso, tanto participa, ou seja, em que pese os acontecidos do dia de hoje, que podem ter reduzido o nosso público, eu acho que aqui existe condições de fazer um bom debate de todo o trabalho, lembrando que essa audiência é devolutiva do que foi feito na primeira audiência pública e a devolutiva dos trabalhos realizados. Por conta disso, o nosso entendimento é que não há prejuízo ao debate, não há prejuízo ao trabalho coletivo do Salvador 500. Então, eu vou passar a palavra à Tânia para a gente dar seguimento ao trabalho. Secretário, desculpe aqui, eu tenho que discordar com sua afirmação que as coisas que foram deliberadas na primeira audiência estão nessa pauta dessa audiência. Tânia deve se lembrar, quando ela fez um resumo dos elementos que ficam dependentes. A gente tem isso transcrito, mandado inclusive para vocês. Desculpa, eu não me apresentei, Carlos, estou representando aqui o IAB, Instituto dos Arquitetos do Brasil, Departamento Bahia, nesse momento. Tem 3 itens que foram colocados e, inclusive, resumidos no fim da primeira audiência, por Tânia, dizendo que a gente precisa fazer um fórum ou uma audiência extra para discutir o regimento interno, o plano de mobilização e distinguir claramente o que é o plano diretor, LOUS e o plano de desenvolvimento estratégico. Então, esses 2 elementos, o plano de mobilização não aparece aqui como elemento de discussão. A distinção dos produtos finais deste plano, o plano de estratégico de desenvolvimento PDDU e LOUS, não aparece aqui dentro dessa audiência. Eu acho que a gente precisa ter cuidado quando a gente afirma aqui nessa audiência e tudo que foi prometido para esta audiência extra, salvo que esta audiência não é tal fórum ou audiência extra que se referiu na primeira audiência. Se esse é o caso, seria feito mais uma outra audiência extra, porque conforme do cronograma, a próxima audiência planejada, a segunda audiência planejada, é a audiência de apresentação do diagnóstico prognóstico. Então, eu considero essa uma audiência extra, a tal audiência extra que foi colocado na própria audiência e resumido pela coordenadora técnica. A gente mandou, inclusive, a transcrição dessa parte para vocês no seu e-mail. Obrigado. Bem, bom dia a todos. Calma, vamos esclarecer. Na verdade, o que foi dito, inclusive, eu acho que isso é muito importante quando a gente faz a leitura da ata, né, tem que ficar claro aqui para todos que a leitura da ata que foi apresentada, ela é uma síntese daquilo que foi discutido, ou seja, com os pontos de destaques
daquilo que foi discutido na audiência anterior. Né? E com isso, né, até que você reforça o que eu vou dizer agora, né, o vídeo da audiência, tudo que nós falamos aqui, ele é gravado, é filmado, né, o vídeo da audiência consta, está no site, e por conta disso o KICAL tem, né, ou seja, registradas essas informações que foram ditas na audiência. Então, dito isso, eu vou dar a resposta que é o seguinte, assim, foi exatamente isso que, né, do que eu disse, eu me lembro bem, né, assim, a gente teve naquela audiência, primeiro, a pauta daquela audiência era discussão, né, primeiro do regimento, ou seja, o regimento é um documento, né, que a gente tem para todo o procedimento das audiências, das audiências futuras, então a gente precisa, antes de tudo, ter esse regimento aprovado, né, segundo, a gente tinha também na pauta o plano de mobilização e comunicação, né, e tínhamos, me parece, na verdade, os dois e um cronograma. Era essa a pauta da audiência do dia 1º de agosto. Né? Por conta da grande discussão que houve, e até considerando o número de pessoas que tinham naquela primeira audiência, que eram mais de 700 pessoas, né? E o nível de discussão era muito grande, nós não conseguimos fechar, até porque não era, evidentemente, a gente não imaginava que a gente, numa primeira audiência, quer dizer, não imaginava o seguinte, na hora que a gente está trabalhando no processo, na hora que a gente está levando um processo participativo, tem as vindas e vindas. Né? Esse é o processo natural. O que não é natural, né, se a gente tivesse, né, num projeto de gabinete, aí a gente teria exatamente as coisas fechadas dentro de si mesmo. Então, essas vindas e vindas, inclusive, aí depois a gente vai discutir, inclusive, a questão do cronograma, ela é exatamente decorrente do processo participativo. Né? Então, veja, como nós não fechamos naquele dia, tivemos inúmeras proposições e discussões em cima do regimento, não, enfim, naquela audiência, nós tínhamos ali vários movimentos que estavam ali representados, e não foram só vocês, assim, a gente tinha, todos os movimentos se manifestaram, né, pelos seus representantes. Então, a gente tinha uma série, um conjunto, né, de proposições e de complementações, ou enfim, ou de supressão, etc. e tal, no regimento, que foi em cima disso que a gente trabalhou esses dias o regimento que a gente iria apresentar, o que vamos apresentar aqui hoje. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, a gente teve aquela discussão e não conseguimos fechar. Por isso, o que eu falei, numa segunda audiência, né, a gente vai discutir e fechar o regimento e o cronograma e o plano de comunicação, que não houve muitas grandes discussões em cima do plano de comunicação. No meu entendimento, até onde eu me lembro, basicamente foi a questão do regimento. Bem, qual foi a outra grande questão? A gente apresentava ali no cronograma, não só o cronograma, mas a metodologia que nós iríamos trabalhar o Plano Salvador 500. E como uma coisa era um pouco complicada, porque a gente fugia um pouco, eu diria assim, das práticas passadas na discussão do PDDU, como o PDDU estava, né, eu diria assim, incorporado, né, entre aspas, ao Plano Salvador 500, né, é evidente que para um público daquele, né, por mais que eu tentasse uma linguagem, né, que fosse compreendida por todos, né, é claro que a maioria, por conta até talvez até da minha linguagem técnica, né, aquilo não ficou, né, muito claro qual era a diferença, eu não diria a diferença e em que momento, né, qual era a diferença entre PDDU e plano, porque assim, a gente não pode fazer a diferença entre PDDU e LOAS, né, ou entre plano e LOAS, porque a grande questão era assim, eram dois planos. Eu acho que essa é a grande questão. Né? A PDDU é um plano Salvador 500 e outro plano. Né? Qual era a diferença entre esses dois planos? Em que momento a LOAS entrava aí, ou em que momento também o PDDU, e aonde, né, como é que eles
em que momento a gente trabalharia o PDDU e até onde iria o Plano Salvador 500. Então, essa ficou uma grande questão, difícil, inclusive, das pessoas terem a compreensão, né, dessa metodologia que a gente trabalharia. E aí eu fui bem clara, eu acho que merece, né, um fórum específico para a gente discutir eu diria assim, a metodologia em si, mais do que a metodologia. Entender o que é o Plano Salvador 500, entender o que é PDDU, entender o que é LOUS e como é que a gente vai trabalhar isso ao longo do processo, né? Isso, inclusive, nas oficinas de bairro, isso foi ficando claro, né? Porque a gente levava isso no início da discussão, levava isso no final da discussão. Eu dava exemplos, inclusive, depois do processo de discussão, que os grupos se reuniam, e depois que saiu o produto dos grupos, eu dava exemplos. Olha, isso aqui que vocês apontaram, isso aqui entraria, é uma discussão de plano, né? Isso aqui, do Plano Salvador 500, isso aqui é o PDDU, e ficava claro a diferença entre o PDDU e o plano, né? Então, isso aí, de fato, nós não fizemos ainda, né? Eu chamo isso não de audiência, porque a audiência a gente tem um processo da audiência que é os procedimentos legais, né? E tem um outro, quando a gente faz os fóruns, quando a gente está trabalhando com as oficinas, né? Com os fóruns temáticos, fóruns setoriais, com as entrevistas, tudo isso é um outro processo de discussão que alimenta o conteúdo que vai ser gerado e decorrente, né, do processo participativo. Então, assim, eu acho que esse por isso que a gente não trouxe para aqui, porque no nosso entendimento não é uma discussão da audiência, é uma discussão de um fórum que a gente precisa deixar para todos bem claro qual é essa diferença. No meu entendimento, à medida que a gente vai, né, essa audiência, eu vou apresentar aqui o cronograma, eu acho que já deixa, eu diria que já deixa bem, acho que aponta bem, né, essa diferença, o momento, o processo, etc e tal. Mas na última audiência eu disse exatamente isso, que a gente faria um fórum específico, e isso a gente deve ainda fazer. Mas hoje a audiência não entraria nessa questão. E a outra que foi o TR, que eu não disse que seria, que a gente publicou, porque naquela época a gente não tinha como publicar, porque estava no processo ainda, né, não estava fechado, tanto que a gente mandou para o Ministério Público, ainda era um minuto, a gente não tinha concluído, né? Nosso termo de referência foi um termo que eu acho que, inclusive, numa leitura do termo de referência que está publicado hoje no site, dá uma compreensão clara de muito mais clara até, né, de qual é o procedimento, como é que a gente ajusta, mas evidentemente que não dá a compreensão tão clara aonde é que o PDDU entra aí, como é que dá a compreensão clara de todos os trabalhos que nós vamos elaborar aí dentro, né, mas não a compreensão clara, evidente, do que é PDDU, do que é Plano Salvador 500. Então vamos dar seguimento agora com a apresentação do texto final do regimento interno.